Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos na nossa casa. Que Jesus abençoe a vida de cada um de nós e que essa noite seja uma noite abençoada, né? Que todos os nossos pedidos que assim foram colocados e que está na nossa casa mental possam ser atendidos pela espiritualidade de amor e de luz. Então vamos lá. Se tiver alguém aqui presente pela primeira vez, a foto aqui é do nosso mentor espiritual, Pai Tomé, que faz o comando, né, desse trabalho nessa casa. Nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, e a gente está na lição de número 48. E essa lição é uma lição do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. E aí a gente vai entender um pouquinho o que ele está falando para nós com esse tema. Quando Emmanuel coloca esse título, guardai-vos, ele está dizendo para a gente poder ter atenção, vigilância e precaução. Vigilância, muitas vezes a gente está acostumado, porque o nosso mestre nos diz, orai e vigiai. Mas bem poucas vezes a gente faz isso. Então, quando ele diz guardai-vos, é que a gente tem um pouco mais de atenção exatamente nesse comando do nosso Mestre Jesus. E ele traz para nós o capítulo 1 de Judas. Judas Tadeu, irmão de Tiago, né? Não é o Judas Iscariote, né? Mas é o Judas Tadeu, conhecido também como Tadeu. E Judas só tem um capítulo nesses textos, né, do Novo Testamento. E normalmente, gente, vem escrito só assim, Judas 10. Só que para poder mostrar para vocês melhor, se eu colocasse 10, muita gente podia estar achando que era capítulo. Não, é o capítulo 1, versículo 10, porque ele só tem esse capítulo mesmo. E ele traz uma frase muito forte para nós. Ele diz o seguinte: estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. É um puxão de orelha e tanto, para a grande maioria das pessoas. Porque quando coloca estes, pode ser qualquer pessoa, né? E aí a gente tem que estar muito atento para que a gente não esteja fazendo parte destes que ele está se referindo. E aí ele fala assim, dizem mal do que ignoram. O que quer dizer mal do que ignora? É o que a grande maioria das pessoas fazem no dia a dia. Então vamos imaginar uma cena de uma criança que nunca viu um socorro na vida, esteja vendo um atendimento ali do SAMU. Massagem cardíaca, entubando, pressionando o peito. Uma criança pode achar que é uma covardia, pode achar que aquilo é até um absurdo. Tadinho do moço, eles estão ali em cima dele, né? O que eles estão fazendo com ele? Coitadinho, isso é uma criança. A gente sabe que está salvando vidas, ou salvando uma vida. Então, muitas vezes a gente age como criança. Quando a gente ignora, eu vou falar gente, não é porque ninguém aqui faz isso, né? Nem eu. Mas vamos imaginar o seguinte, muitas vezes a pessoa ignora um determinado assunto e começa a dar pitaco. Sabe, às vezes, muito superficialmente de um assunto e se acha um profundo conhecedor. Vou falar de uma coisa até muito simples. Religião. Às vezes a gente não conhece uma determinada religião e a gente julga, a gente condena. Há uma perseguição no Brasil como nunca se viu, né?
Então, a gente tem situações onde a pessoa nem sabe o que significa, julga e condena. Então, isso é uma coisa muito absurda. E Emmanuel diz para nós, quando ele fala guardai-vos, ele fala assim, guardai-vos porque o murmurador pode estar dentro de nós. Aquele que fica, às vezes, falando sem conhecer. E é comum isso acontecer. Emmanuel ainda diz o seguinte para nós, gente, ele fala assim, em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas aos comentários desairosos, que são o quê? Comentários deselegantes, comentários inconvenientes e ingratos relativamente ao que não sabem. E hoje com as redes sociais, a gente vê que isso é muito, 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 muito comum. A pessoa recebe uma notícia e já replica. Ela nem olhou se é verdadeiro, se é falso, já está replicando, já vai falando que é um absurdo, né? Quantas e quantas vezes, não é só na questão política não, tá, gente? É em tudo. A gente sai replicando coisas sem sequer ter a preocupação de olhar se aquilo é verdadeiro ou não. A gente olha muitas vezes se a gente recebeu de alguém que é uma pessoa séria, para nós. Ah, não, aquela pessoa é uma pessoa séria, se ela me mandou isso, então ela verificou a fonte. E na grande maioria das vezes não, né? Então, a gente tem que realmente ficar muito atento, né? Quando a gente lê, às vezes, só uma mensagem, ou quando a gente vê só uma postagem, ou só um título de uma manchete, e aí a gente, às vezes, acha que a gente conhece muito. E aí, gente, quantas pessoas nós já julgamos sem conhecer, né? E aí, Emmanuel continua dizendo para nós que a murmuração não é apenas a gente falar mal. Quantas vezes, isso eu vou falar até principalmente em ambiente de trabalho, ou às vezes até família também. Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu não sei se é verdade, mas me disseram. Vocês já ouviram isso? Alguém chegar para você e falar assim, não sei se é verdade não, mas me disseram um negócio aqui que eu preciso te contar, né? Ou, não quero julgar, mas... Quando fala que não quer julgar, já está julgando, né? A gente, quando pensa, a gente já está julgando, segundo Jesus. Outra situação seria, vou comentar aqui só entre nós. A minha mãe fala uma coisa que meu avô falava, que eu acho que é até bem interessante. Falava assim, se você vai me contar um segredo de alguém, e você não está conseguindo segurar esse segredo, não me conte. Porque se o segredo é seu, você não está conseguindo guardar, você acha que eu vou guardar. Então não me conte. Já corta, né? Porque é difícil mesmo, né? Então, gente, a gente analisar uma situação, tudo bem a gente analisar. Não é que a gente não vai analisar. O problema é quando a gente vai sentenciar uma coisa ou uma pessoa no certo e no errado de uma forma extremamente superficial, né? E aí, gente, Judas, lá naquela frase, Judas disse assim para nós, afirma que nessas atitudes impulsivas o homem age como animais irracionais. O homem age como animais irracionais. Um animal, é comum a gente esperar ele, defesa, ataque, proteção dos filhotes, não é? Você vai chegar perto, ele vai se defender, está com fome, ele vai atacar. A gente espera isso de um animal. A gente não espera isso de alguém que passou pelo processo evolutivo, passou por esse cérebro primitivo, estagiou no reino vegetal, animal, chegou ao hominídeo. Nós já temos razão e consciência, mas continuamos agindo no instinto animal. Muitas vezes. E a gente tem que policiar mesmo, porque às vezes a gente tem um ataque de uma raiva extrema que a gente tem que entender assim, calma,
respira, não fala. Entende primeiro a situação para não se arrepender. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que aquilo ali mexe tanto com você que mexe com o seu instinto animal, o seu cérebro primitivo. E esse é o momento da gente sair de perto, respirar fundo, para ver até se vale a pena ou não responder. E aí, gente, o grande perigo que o Emmanuel nos conta é que esse perigo não está no nosso processo evolutivo, na nossa vida aqui na Terra, não está tanto só ligado aos grandes crimes. A gente pode estar cometendo várias coisas erradas ao longo do nosso dia, ao longo do nosso processo reencarnatório, quando a gente tem uma ironia constante. Quando a gente critica de forma destrutiva. A crítica ela é super válida, desde que a pessoa pediu sua opinião, né? E desde que você vai falar alguma coisa que vai construir na vida dela. Não é? Porque a gente faz crítica mesmo, gente, mas às vezes a gente pensa assim, você fala uma coisa, a pessoa quase que fala para você assim, mas eu não te perguntei. Não é? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Tem gente que adora diminuir o outro. Adora diminuir o outro para sobressair. Tem gente que só consegue sobressair se eu reduzir a presença do outro. Se eu mostrar para o outro que ele não é nada, que eu sou muito. Por uma total insegurança. Essas pessoas a gente tem que guardar com muito cuidado essa proximidade que a gente tem delas, né? Naquela opinião precipitada, a gente erra muitas vezes. E na facilidade de falar daquilo que a gente não conhece. Né? Eles estão puxando a orelha de todo mundo, inclusive a minha. E se o texto veio para mim, principalmente deve ser para mim, né? Então, Judas diz, dizem mal do que ignoram, né? E aí, gente, o Emmanuel diz o seguinte, deixa eu colocar meu óculos aqui que está ficando difícil. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os efeitos mais nobres. O que Emmanuel está dizendo para nós aqui? Emmanuel está dizendo para nós o seguinte: quando uma pessoa fala assim, eu vou perdoar o fulano, às vezes um namorado, ou um amigo, eu vou perdoar o fulano. Aí, o coleguinha que está do lado vira e fala assim, mas você vai perdoar? Ah, não acredito. Depois de tudo que ele te fez, ah, não estou acreditando que você vai ser capaz de fazer isso. Ou quando a pessoa pega e faz uma postagem, ela está fazendo um trabalho voluntário, ela pega e faz uma postagem bacana, falando da instituição. Aí a outra pessoa fala assim, olha, está colocando isso aí só para aparecer, né? Só para mostrar que é uma pessoa de bom coração. Por que está mostrando isso aí? E às vezes a intenção da pessoa não é, tem uns que se mostram, né? Mas muitas vezes não é se mostrar, é mostrar que está fazendo para atrair grupo de amigos para vir junto. Mas a gente julga, fala assim, está fazendo para aparecer. Né? Igual eu vi uma moça que trabalha com sobrancelha, cobra uma fortuna cada sobrancelha dela, mas ela faz um trabalho voluntário de fazer a recomposição do mamilo para aquelas mulheres que fizeram cirurgia de câncer. E aí, quando ela fez a postagem, né, desse trabalho voluntário da equipe dela, veio uma chuva de comentários dizendo, está fazendo para aparecer. Mas aquela pessoa que critica, dificilmente faz alguma coisa para ajudar alguém. Né? E aí, Emmanuel chama atenção para a gente o seguinte, gente, que todas as vezes que uma pessoa ataca alguém,
ou ela cria essa situação, ela provoca um desequilíbrio orgânico nela. Porque primeiro o desequilíbrio ele é perispiritual, não é? Depois do perispírito, absorve na matéria. E aí ela começa a sentir algumas dores. Dor na nuca, dor no braço, excesso de tensão, né? Porque o tempo todo está agindo ali com uma tensão maior na vida do outro. E isso vai provocando doenças. Então ele chama a atenção da gente em relação a isso também. E aí diz assim, né, gente? A corrupção da alma, ela começa quando? Quando a gente perde a delicadeza. A gente passa a ignorar os outros, pensando só na gente mesmo, né? Quando a gente normaliza a agressividade, o trânsito, tá difícil, né? Belo Horizonte, tá fácil de andar, não. E aí a gente tem, às vezes, né, motoqueiros socando o retrovisor dos outros, sem motivo aparente. Né? E a gente começa a ficar com raiva no trânsito, e a gente começa a passar isso para frente, quando na verdade a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, né? E fazer uma oração antes de sair de casa. Eu faço assim: Senhor, livrai-me das bicicletas e dos motoqueiros e motociclistas, amém. Porque não está fácil, né? Outra coisa, gente, é quando a gente passa a achar engraçado ferir. E eu não estou falando muito da nossa geração, não. Estou falando dessa geração que está vindo agora. Desses meninos que estão perdendo o limite. Que está começando a fazer postagens de coisas as mais absurdas que a gente pode imaginar. Ferindo animais e postando na internet, criando situações extremamente constrangedoras para as meninas e postando na internet como se aquilo fosse muito bacana. A gente tem que cuidar muito dessa nova geração, porque ela está muito, muito perdida, e os pais também, dessa nova geração aí. A dor do outro, ela vira entretenimento, né? Quem lembra do caso do cãozinho orelha? A gente tem que ter cuidado, sabe? Uma vez eu participei de uma palestra com o pessoal do Juizado da Infância e Adolescência, e eles foram unânimes em falar assim: sejam pais e mães, fiscalizem mesmo. Olha o que está acontecendo, veja o seu filho, olha a mochila. Isso é ser pai e ser mãe, isso não é invasão de privacidade. Dá uma olhada nas redes sociais, cuidem de seus filhos, porque a sociedade está gerando, esse mundo virtual está gerando situações extremamente difíceis para as crianças, né? E aí, muitas vezes, a gente fala assim, talvez o mundo esteja adoecendo por muita informação e pouca empatia. Mas a gente tem que entender que a gente também está fazendo parte desse processo. Todas as vezes que eu estou julgando, errando, falando, metendo bedelho na vida do outro, e diminuindo o outro, e fazendo acontecendo, ou eu estou passando aquele, olha, mas me falaram, eu também estou contribuindo para esse mundo caótico. Aí muita gente pode falar assim, nossa, Ana Flávia, mas vai ficar sem graça viver, né? A gente poder falar nem um pouquinho mal do outro, nem dar um pitacozinho. A gente tem que policiar, porque se a gente quer espiritualidade de luz perto da gente, a gente tem que começar a abençoar o nosso dia, a gente tem que começar a abençoar a nossa vida, a gente tem que fazer a refeição agradecendo a Deus tudo que você tem, mesmo que você esteja numa situação difícil financeira. Agradece tudo que você tem. A sua saúde, agradece a sua oportunidade de sair da cama, agradece a sua família, por mais difícil que ela seja, todo mundo está ali por um motivo. Começa a agradecer porque a graça começa
a descer na sua vida. E aí as coisas começam a se transformar. E se eu começo a me policiar, eu não entro no padrão vibratório do outro. Por isso que Emmanuel está chamando a atenção para a gente se cuidar, para a gente não entrar nesse padrão vibratório que ela nem é nossa, ela é do outro. E aí, se a gente tem uma falta de domínio da gente, porque a gente vai deixando entrar na conversa alheia, a gente se perde na situação. E aí a gente tem que saber que às vezes a gente, sendo espírita, a gente tem bastante informação. Mas informação, simplesmente conhecer o Evangelho de Jesus, não indica que a gente fez a nossa transformação. Conhecer é uma coisa, realizar é outra. É muito diferente, gente. Conhecer não é fazer, né? A gente conhece um monte de coisa, mas ir lá pôr a mão na massa e fazer é viver o Evangelho de Jesus. E aí, eu sempre gosto dessa imagem aqui, porque eu adoro me imaginar sentada conversando com Jesus, e eu bato muitos papos com ele. Jesus já deve estar fazendo assim, meu Deus, lá vem a Ana Flávia de novo. Lá vem ela. Mas olha só, quando é que a gente transforma o conhecimento espírita em evolução espiritual? Quando a gente passa a colocar em prática tudo aquilo que a espiritualidade fala para a gente e tudo aquilo que Jesus deixou de conhecimento para nós. Aí a gente começa a fazer a transformação e a vida começa a melhorar, gente. Tanto de problema começa a sair da nossa vida, por quê? Se o problema está ali, é porque eu tenho que aprender. E se eu aprendo mais rápido, eu não preciso sofrer. A gente só sofre, sofrimento é aprendizado. É ruim sofrer? É ruim sofrer? É, muito ruim sofrer. Mas sofrimento é aprendizado. Então, eu tenho que entender. Quando eu estou sofrendo por quê? O que eu estou fazendo que não ajustei aquele parafuso? Por que esse ciclo está repetindo? Então, eu tenho que começar, primeiro, abençoando a minha vida, abençoando o meu trabalho. Se o trabalho não está bom, agradecendo o trabalho e pedindo a Deus novas oportunidades. Produzindo na sua vida dessa forma, como Emmanuel está contando aqui para nós. Então, quando Emmanuel fala para nós, guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis, toma cuidado com aquela conversa, toma muito cuidado. Tem conversa, que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai identificar, mas tem conversa que a gente está ótimo. A gente chega para conversar com a pessoa, a gente sai de lá assim, exausta. Parece que roubou todas as nossas energias. Eu estava tão bem, e eu fui contar do meu projeto para aquela pessoa. Engraçado que aquela pessoa vibrou com o meu projeto. Ela falou assim, nossa, que bacana. Mas será que você vai conseguir adequar a sua vida para isso? Será que você vai conseguir se organizar para esse novo projeto? Mas ele é muito bacana. Aí você já começa a falar assim, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Será que eu vou dar conta? Então, aquele entusiasmo todo que você tinha, já reduziu. Por quê? Porque você começa a dar muita atenção para esses murmuradores também. Quando não é a gente, o murmurador é o outro. Então, eu tenho que prestar atenção. Eu estou sendo murmurador ou eu estou escutando murmurador demais na minha vida? Aquela coleguinha que vira e fala assim, gente, você cortou o cabelo, está lindo. Ah, mais grande fica melhor, né? Entenderam? Mulherada sabe, é assim mesmo.
comprido, fica tão mais bonito. Não, mas ficou ótimo. Não é assim, meninas? É assim. Cuidado com essas pessoas. Cuidado. São pessoas que tentam te diminuir. Então, vamos refletir. A maturidade espiritual que a gente tanto deseja para ter uma vida plena e feliz, começa quando a gente diminui as nossas certezas sobre os outros e aumenta a vigilância sobre nós mesmos, né? E aí, como sempre, eu deixo vocês nos braços de Jesus. Sintam esse abraço de Jesus nesse momento. Sinta essa energia do amor de Jesus na vida de vocês. Sinta Jesus abençoando e protegendo toda a sua vida. Sinta Jesus te ajudando a resolver os seus trabalhos, os seus projetos de vida, os seus problemas na noite de hoje, usando os nossos amigos espirituais e usando tudo aquilo que vocês aprenderam. Que Jesus abençoe todos vocês hoje e sempre.